Bom, nós vamos começar hoje uma nova série que o tema é Amar é Servir. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: amar é servir, querido. Amar é servir. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. Aleluia. Pois eu quero dizer que você que ama a Deus e ainda não está servindo, este é o mês para você começar a servir. E aí você pode perguntar: ué, pastor, mas eu já não estou servindo a Deus? Claro que você está servindo a Deus, mas não é desse serviço a Deus que eu me refiro. Você vai entender sobre o que nós vamos falar a partir desse mês, durante todo esse mês de janeiro, a partir deste culto. E eu tenho certeza que a história da nossa igreja, assim como da sua vida pessoal, vai ser transformada se você entender esse princípio que nós estaremos estudando durante esse mês. Então abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, em nome de Jesus. Diga amém. Muito bem, nós vamos dar início lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 7. Esse texto ele vai ser do verso 5, desculpa. Esse texto ele é introdutório. Depois a gente vai voltar para ele. A gente precisa introduzir essa série com esse texto. Efésios 2, quem achou diz amém. Quem vai ler no Data Show diz amém também. Maravilha. Filipenses, Filipenses. Ainda bem que você falou, porque parece que tu estava vendo minha Bíblia, que eu estava em Efésios aqui, ó. Aí eu falei Efésios, é Filipenses, é porque estava em Efésios aqui, ó. Eu falei Efésios. Efésios não, é Filipenses 2, do verso 5 em diante. Diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Diga assim comigo: vindo a ser servo. Não, mas diga com um pouco mais de convicção: vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Amém? Feche os olhos, vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Pai, mais uma vez estamos aqui, é mais um final de semana, mais um domingo, mas não é apenas mais um culto. É um culto onde o Senhor está presente. Aonde o Senhor está presente, todas as coisas se renovam, se fazem novas. O Senhor nos transforma, o Senhor renova a sua palavra, o Senhor revela algo novo aos nossos corações. Então eu peço que todos aqueles que chegaram essa noite neste culto, nesta igreja, possam ser tocados pela palavra do Senhor. Que o Senhor os convença de uma maneira que eu sou incapaz de fazer. Aquilo que eu for incapaz de comunicar ao espírito deles, o Senhor faça, Pai, em nome de Jesus, no teu poder e na tua soberania. Porque eu sei que eu tenho limitações, mas eu sei que o Senhor é ilimitado e poderoso para fazer tudo o que lhe apraz. Então que essa noite seja assim, que o Senhor comunique ao espírito da igreja aquilo que o Senhor, que está vindo do seu espírito, que está no seu espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, nós vamos começar nossa série Amar é Servir. Deixa eu primeiro dizer por que nós vamos pregar sobre isso. Desde o ano passado, quando Deus foi nos dando então algumas direções a respeito, por exemplo, da nossa mudança de identidade, tanto visual como o estabelecimento de uma identidade espiritual, que nós falamos sobre isso no mês de janeiro. O Senhor também trouxe algumas direções, e uma delas é sobre o nosso serviço. Uma igreja realmente crescente, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que vai deixar um legado e que vai marcar a sua geração, uma igreja que serve. Eu queria que você pensasse comigo. Dê só uma olhada, se você puder, dá só uma olhada assim, o máximo que você puder assim, ó. O mais panorâmica que você puder para as pessoas que você está vendo aí ao seu redor. Por favor, faz isso em nome de Jesus. Dá uma olhada, se conseguir dar uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para trás aí. Olhou? Você está servindo.
Nós temos o privilégio de servir a Deus juntos, desse povo aí que está do seu lado. Mas eu quero dizer que daqui a mais ou menos, provavelmente, com toda certeza, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós estará sentado nessas cadeiras aqui, ó. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Pode parecer louco, imagina, vai ter um outro pastor pregando aqui, vai ter um outro povo ouvindo aí. Ou seja, a única oportunidade que a gente tem de servir e marcar nossa geração é agora. Ou é agora ou nunca. Ou é agora ou nunca. Ou a gente vai fazer alguma coisa com a nossa vida, ou a nossa oportunidade vai passar, outros sentarão nessa cadeira. E aí fica uma preocupação, que legado a gente vai deixar para a próxima geração que vai ocupar os nossos lugares nessas cadeiras? O que eles vão receber? Outro dia eu conversava com meus discípulos sobre isso. Imagina que quando a gente vai crescer, eu creio nisso, diga amém. A próxima geração vai pegar a coisa um pouquinho adiantada, e eles vão andar pelos corredores. Eu imagino que aqui já vai ter um estacionamento enorme, uma escola, uma área para receber pessoas, uma série de coisas aqui que Deus tem colocado no meu coração. Não sei se eu vou conseguir fazer em vida, mas pelo menos deixar um legado para quem vai continuar, eu quero poder fazer. E aí eu estava conversando, que louco, imagina essas pessoas vindo aqui no nosso, depois que a gente passar, e as pessoas dizendo assim, cara, na geração passada, a geração que esteve nessa igreja aqui fez um trabalho incrível e deixou para a gente um legado, um DNA poderoso. Mas para que isso aconteça, você tem que começar a servir. Você tem que entender a importância de que nós não somos um grupo de religiosos que vem ao culto aos domingos, ou pelo menos não deveríamos ser, para a gente só se reunir, cantar canções e ler a Bíblia aos domingos. Não, muito mais do que isso. Nós vamos ver nas Escrituras que o principal motivo pelo qual Deus nos salva e não nos leva é porque a gente tem uma missão aqui. A gente precisa começar a servir. Porque pensa bem, se o único propósito de Deus fosse nos salvar, no dia que você disse sim para Ele, Senhor, eu te confesso, te recebo como meu único e suficiente Salvador, o Senhor disse assim, ataque cardíaco, leva. Aí Ele levava. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Parada respiratória, leva. Porque se o objetivo fosse nos salvar, no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, bastava que Ele retirasse nossa vida e nós estivéssemos com Ele na eternidade. Mas Ele aprove a Deus nos manter nessa terra até o dia que nós nos encontraremos com Ele. E a pergunta é, por quê? Por que estamos aqui? Por que somos uma igreja? Por que nos reunimos domingo após domingo? São essas atividades que nos revelam como salvos? Não. E é isso que eu quero mostrar para você. Que o que vai nos revelar como salvo é o nosso amor que nos faz servir. Jesus disse que nós somos conhecidos como discípulos dele quando amamos, mas também percebemos que quando amamos, uma consequência inevitável do amor é o serviço. Eu não conheço ninguém que não ama e que ama e não serve. Vou repetir, eu não conheço ninguém que ama e não serve. Você conhece? Pois eu não conheço. Todos aqueles que amam servem. E se nós amamos a Deus, nós precisamos começar a servir o Senhor. E essa é a ideia desta série que nós estaremos durante todo o mês de fevereiro meditando. Voltando para o texto inicial, Jesus, ao falar do propósito eterno dele, ao deixar a eternidade, ele diz que a palavra de Deus nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que ele deixou todas as coisas, inclusive os atributos de Deus. Quando o versículo 6 diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era o que devia apegar-se, está dizendo que Jesus aqui não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas que ele abriu mão dos atributos eternos: onisciência, onipresença, onipotência. A palavra oni significa todo, então onipotência, todo poder,
onipresença, está presente em todo lugar. Onisciência, conhece todas as coisas. Embora sendo Deus, Jesus ele não sabia todas as coisas, porque, como todos nós, ele nasceu, ele teve que passar por professores. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e em estatura. Então ele teve que estudar, ele teve que aprender linguagem, uma série de coisas ele teve que aprender. Jesus também, ele não estava em todos os lugares simultaneamente, porque ele se movia de uma cidade para outra, de uma cidade para outra. Então ele não estava em todos os lugares, ele foi pregando à medida que o corpo físico dele ia se apresentando nos lugares. E também ele não tinha todo o poder, porque como homem, ele agiu como um homem ungido pelo Espírito Santo, está escrito na palavra, embora fosse Deus. Esse é um dos grandes mistérios da Bíblia, porque Jesus era 100% homem, e como 100% homem, ele abriu mão de todos os seus atributos, mas também ele era 100% Deus, e ele continha nele esses dois atributos. E Jesus, ao abrir mão de tudo isso, ele abriu mão com um propósito. Está escrito no versículo seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Vindo a ser servo. O objetivo de Jesus declarou isso na palavra de Deus: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o versículo 5 diz: tenham em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Veja bem que o apóstolo Paulo está nos comunicando que nós devemos ter a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, a mesma forma de pensar do que Cristo. Que sendo Deus, e nenhum de nós é Deus, mas temos que nos despir do nosso orgulho, vaidade e desejos, para que nós possamos nos assemelhar a Cristo, e então caminhar nessa terra como um servo, abençoando a vida das pessoas que cruzam os nossos caminhos. Por isso agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler. Eu preguei parte dessa história e eu quero fazer um link semana passada. E hoje eu quero fazer um link com essa história novamente. A partir do verso 25. Parábola do bom samaritano. Quando você for encontrando e vai dando glória a Deus, só para eu saber. Maravilha. Então diz assim o texto: certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Como você enxerga? Como você entende isso? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, respondeu a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Esse texto, o que está em jogo logo no início? Eu já preguei uma parte sobre ele no domingo passado, e hoje eu quero me concentrar um pouquinho no diálogo desse fariseu, perito na lei, com Jesus. A conversa toda começa, e o cerne da questão é como fazer para ter a vida eterna, para ser salvo nesse caso. E aqui a gente começa
aprender que quando Jesus ele faz essa pergunta, Jesus o interroga dizendo assim: não, o que está escrito na lei? Como você a lê? Jesus está tentando perguntar dele como é que ele interpretava aquilo que ele sabia que estava escrito. E é de grande importância a gente entender, quando você está num relacionamento com Deus, é tão mais importante que a resposta é a pergunta certa que você faz. Muitas vezes nós começamos nossas relações com Deus com perguntas erradas, como foi com este homem. E muitas vezes quando nós começamos com a pergunta errada, vamos ser sempre indagados a Deus a colocar para fora primeiro o que está dentro da gente. Então todas as vezes que você vê que Deus está querendo que você coloque o que está dentro de você para fora, é porque você está perguntando errado. Se você não está tendo resposta para as suas perguntas, é porque está perguntando errado. Quando você começa a perguntar errado, Deus primeiro quer saber o que está no teu coração. Ele quer, não porque Ele não saiba, porque Ele quer que você saiba, ao declarar verbalmente o que você acha que deveria ser. E aí, ao receber uma resposta do fariseu, Jesus ele conta uma história. E essa história, ela mostra uma coisa, ela enfatiza uma realidade muito importante, que é, Jesus está conectando a vida eterna com o amor ao próximo, e conectando o amor ao próximo com o serviço ao próximo. Então veja que existe uma cadeia de princípios interligadas aqui. Então, todas as vezes que eu quiser ser salvo, eu preciso amar a Deus. Isso, obviamente, redundará e culminará em fé em Cristo, mas não somente isso, e não pode ficar atrelado e resumido apenas o fato verbal de eu dizer eu amo a Deus e eu creio em Cristo. Não, Jesus está dizendo aqui que isso precisa se manifestar de maneira pública de alguma forma. E aí Jesus então diz: veja bem, eu vou te contar essa história para que você entenda o que é amar a Deus e amar o próximo. E aí Jesus conta a história do samaritano. Então nós temos aqui uma história que começa conectando princípios. Conecta vida eterna com amor, que por fim termina em serviço. E o que nós temos? A gente criou durante toda a nossa vida uma ideia de que servir a Deus. Por isso que eu perguntei para você no começo: você ama Deus? Aí a maioria disse sim. Então a nossa vida vai mudar a partir do momento que você começar a servir. Aí talvez essa pergunta ela pareça estranha, porque a gente entende que servir a Deus é vir ao culto, é quando a nossa agenda ela muda. Então, já que no final de semana eu ia para o barzinho beber, ou saía para as festas, agora eu venho para a igreja, eu estou servindo a Deus. De fato, essa é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. O fato de você mudar a sua agenda e vir ao culto, isso também faz parte do seu serviço a Deus. Porém, o texto nos revela que o principal serviço que Deus espera de nós é aquele que atinge o outro, não somente a mim. Se você parar para pensar, boa parte do nosso conceito de servir a Deus tem relação apenas com a gente. É quando eu mudo minha agenda, quando eu deixo de fazer alguma coisa, e tudo isso é de fato servir a Deus. Mas sabe quando que é o transbordar de Deus e da salvação e do caráter de Deus e da vida de Deus em mim? Quando agora não se resume apenas a mim, agora está transbordando para o outro. Eu estou servindo a Deus, eu mudei minha agenda, mudei meus hábitos, mudei minha forma de falar, mas agora não apenas isso, agora toda essa mudança que Deus operou em mim, ela está transbordando para o outro. Eu começo então a servir o outro, cuidar do outro, testemunhar para o outro, abençoar o outro, ser gentil com o outro, acolhedor com o outro, hospitaleiro com o outro. Quando estou entendendo, diga amém. Então nós precisamos começar a mudar a nossa, e diria eu, melhor, ao invés de mudar, nós precisamos complementar o nosso conceito de serviço a Deus. Onde esse serviço, esse conceito de amar e servir, ele acontece quando o que eu faço está abençoando outras pessoas. Jesus estava chamando a atenção aqui para o fato de que a eternidade é muito mais do que um estilo de vida que reflete Jesus na nossa vida após a morte só. Ele está dizendo que existe um estilo de vida do céu que é vivido entre o momento que eu creio nele até o dia que eu vou morrer. Existe um estilo de vida que revela o céu, e esse estilo de vida é o serviço. É o serviço cristão. É o caráter cristão transformado para o serviço, para o cuidado com o outro, para o revelar a Cristo ao outro. E é isso que Deus tem nos chamado a fazer. Na prática,
Jesus demonstrou que a vida eterna só pode chegar até nós. Só pôde chegar até nós, porque Ele se tornou servo. Veja bem, que antes de nos convidar para ser servo, Jesus se fez servo. Essa igreja precisa se tornar uma igreja de servos. Agora, por que nós precisamos fazer isso? Porque Cristo foi servo e Ele está nos chamando a ser iguais a Ele. Então nós precisamos tomar uma atitude de colocar a nossa vida à disposição do Senhor para servi-lo através dos nossos dons e talentos, servindo aos outros. Quantos estão entendendo? E aqui é importante perguntar, porque embora haja uma conexão entre serviço e salvação, talvez alguém possa perguntar: então quer dizer que eu sou salvo pelas obras? Absolutamente não. Servir não vai te salvar. Servir é uma evidência de que você é salvo. Vou falar uma coisa que pode parecer um pouco pesado, mas você precisa refletir sobre isso comigo. Você é um cristão nascido de novo. Só quem é um cristão nascido de novo diz amém. Maravilha. Segundo as Escrituras, quando eu nasço de novo, o que me resta, o que vai ter para eu fazer é servir os outros. Filipenses capítulo 2, aliás, Efésios, agora é Efésios 2, do 8 ao 10, deixa bem claro que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Segura aí. Então, o chamado serviço não é para salvar ninguém aqui, não. Pelo contrário, é porque já somos salvos. Porque olha o que diz o versículo 10: porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo, para boas obras, para o serviço, para abençoar pessoas, as quais Deus preparou previamente para que nós andássemos nela. Veja bem, volto a dizer, nós não servimos para ser salvo. O serviço é evidência de que você é salvo. Aí deixa eu te perguntar: para você é salvo, por que você não está servindo ainda? O que está acontecendo nessa sua salvação? Por que você ainda não disponibilizou para abençoar pessoas? Ah, pastor, é porque eu não sei pregar, é porque... Querido, eu quero começar a te dizer, já vou começar a dizer para você: pregação não é a única maneira que existe de servir as pessoas, embora seja extremamente importante, seja essencial, o cerne do Evangelho. Só que você não prega apenas com um microfone na mão. Quer ver um exemplo? Os irmãos lá na recepção, quando as pessoas vão chegando no culto, eles estão recebendo as pessoas com um sorriso e dizendo: Jesus te ama, é uma alegria ter você aqui nessa noite. Tem dias aí, acho que foi domingo passado, que o pessoal estava recebendo os irmãos assim. E aí a galera chega e você, esse pessoal é doidão mesmo, né? Veja bem, isso é pregação, mano. Isso é pregação. O cara está pregando, meu irmão, olha o que Jesus fez na vida desse cara, olha como é que ele me recebe na igreja, olha o tipo de recepção que eu tenho. Isso é sobrenatural. Quando eu chego aqui, eu sou impactado com as recepções que nós temos. É maravilhoso ter um grupo de pessoas ali cheio de amor no coração para receber as pessoas. Isso é pregar. Talvez, irmãos da recepção que vão, talvez você ache que seu serviço não tem importância. Ele é imprescindível para o reino. Quando alguém está se dispondo a orar aqui, ó, tem um grupo ali de intercessão. Esses irmãos estão se dispondo a orar, eles estão pregando. Estão pregando. Os irmãos da mídia, quando estão aqui, você acha assim, a mídia, irmãos, a gente que já participou da mídia, que eu fico acompanhando o pessoal da mídia porque eu gosto. Eu praticamente acompanho tudo na igreja, né, que eu gosto. Mas a gente vê cada testemunho que acontece através da mídia. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um camarada, não foi aqui da igreja, mas um testemunho maravilhoso. Ele disse que assim, ó, a mãe dele foi para o culto, resolveu gravar uma parte do culto, fez uma gravaçãozinha assim, e mandou para uma amiga, parece que era parte de um louvor, e mandou para uma amiga na hora do culto. Mandou. Meu irmão, a mulher caiu em choro, foi bater na igreja e entregou a vida para Jesus. Mídia.
Esses irmãos então que estão servindo, estão pregando a mensagem. Então nada, nenhum serviço no reino é à toa. Os irmãos estão tocando aqui, estão cantando louvor. Os caras pegam aqui o violãozinho dele, né? Tem até que aumentar um pouquinho o volume desse violão, né? O cara pega aqui, aí o cara está aqui, né? Hoje eu estava ouvindo uma mensagem e o guitarrista estava bem assim. Eu falei, eita caroço, que o cabo tá cheio da unção aí, ó. Mas quando eu vi, eu fui tocado por Deus, vendo aquele cara adorar a Deus com o instrumento na mão dele, meu irmão. Isso é pregação. Quem canta, o pessoal quando está aqui dançando, é pregação. O pessoal do teatro, quando está atuando, é pregação. O pessoal que cuida das crianças lá na salinha, irmãos, esses irmãos estão pregando para uma geração. A gente vai ter um mês aqui sobre, eu vou adiantar, porque isso aqui é uma coisa que está pulsando no meu coração. Um mês sobre legado. Eu estou assustado e com medo do que vai ser com a nossa geração, se a gente não, com a próxima geração, se a gente não se levantar. Eu fico mais ou menos vendo o que aconteceu em Juízes. Uma geração falhou em comunicar a outra geração os grandes feitos de Deus. Resultado, cada um fazia o que lhe parecia bem aos próprios olhos, porque aquela geração não conhecia Deus. Foi a geração que mais sofreu. Nós temos uma responsabilidade com a próxima geração, tá? Então, o pessoal que está lá na salinha, cadê o pessoal da salinha aí? Dá glória a Deus aí, levanta a mão. Quem é o pessoal que vai para a salinha? Levanta a mão bem alto, não tem vergonha não. Vocês são bênção demais de Deus. Vocês são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E que Deus levante mais pessoas para pregar para as crianças. E eu não estou falando, e aí, isso é uma coisa, eu até estava conversando com o Leandro e com a Tati, que a gente não tem que estar lá na salinha botando as crianças para pintar, não. A gente tem que ter o louvorzinho das crianças. Qual o louvor que elas vão cantar? Como é que é? A minha filha falou uma coisa para mim engraçada, eles chamam. Ele disse, pai, tem uma música aí que diz que só é cristã porque é um cristão que canta. Porque, por exemplo, o meu amigo canguru, Cara, nem de Jesus essa música fala. Tem uma coisa errada com ela? Ela não fala de Jesus. E aí eu falei, cara, é verdade, né? Então, essa música é cristã só porque um cristão canta isso? Eu falei, não, ela não é cristã. A grande verdade é essa, né? Que Cristo não está no meio. Sabe o que as crianças têm que cantar? Está cantando aqui o quê? Impressionante amor de Deus. Bota para as crianças cantar lá também. O mesmo louvor, elas vão também adorar. Bota lá, fecha os olhos, vamos lá. Eu acho que tem que ser estilo Orilza mesmo lá. Vamos lá, cheio do Espírito Santo. As crianças têm que ser cheias do Espírito Santo. Porque a Orilza, ela é meio assim, né? Quando ela vai lá, ela diz para a criança ser batizada no Espírito Santo. E tem que ser mesmo assim. Porque elas têm que começar a vivenciar a realidade deste culto aqui. Tem que ter louvor, tem que ter palavra pregada. Pode ter uma dinâmica ali para a linguagem dela, tem que ter, obviamente, mas a palavra pregada não é só a historinha contada, é a aplicação da palavra. Tudo isso é serviço. Essa galera aqui está influenciando uma próxima geração. Daqui a pouco, na verdade, essas crianças estão lá, tem mais ou menos umas 40, né, Léo? As 40. Daqui a pouco todas essas 40 vão estar sentadas aqui. E se elas não vão vir de lá com um vício cultural de ficar correndo, ou de achar que música cristã é só essas musiquinhas. Não, elas já vão vir com o espírito de adoração. Porque alguém comunicou para aquela geração que é assim que se adora a Deus. Eles vão chegar aqui. Você percebe como tem muita gente servindo ao reino? Isso é servir. Porque tem uma geração, tem um grupo de pessoas comprometido com a mensagem para a próxima geração. Tem um grupo de pessoas comprometido em receber as pessoas. Tem um grupo de pessoas aqui que está comprometido em comunicar as verdades para aqueles que não estão aqui por meio das redes. Tudo isso é pregar a palavra. Tem aqueles que estão pregando. Olha a Rafa aqui, ó, linda, pregando. Ou tocando. Está pregando. Você está vendo esse fundinho musical que quebra o teu coração? Você do coração duro. Esse aqui é para você do coração duro. Esse climazinho gostoso, um fundinho musical maravilhoso, para criar um ambiente sensível ao Espírito Santo. O que Davi fazia quando Saul ficava endemoniado? Quem sabe? Só levanta a mão quem sabe aí.
Maravilha. Quem se arrisca a dizer, gritar bem alto aí? O que Davi fazia? Ele tocava a harpa. Isso aqui é para ninguém ficar endemoniado, irmão, é brincadeira. É o tangedor ministrando com música. Não importa como você vai servir, você precisa servir. O que você sabe fazer? Você sabe colocar um sorriso no rosto e ser gentil com as pessoas? Vá lá para a recepção. Vai receber as pessoas. Você é alegre, você é comunicativo, vá lá para esse. Eu sou mais introvertido, pastor, não tenho muito. Ok, vai para a intercessão então. Vem servir na mídia então. Eu sei tocar, eu sei cantar, então vem servir o Senhor louvando. Eu gosto de dançar, então vem dançar. Eu gosto de atuar no teatro, então vem atuar, não importa. Eu gosto de evangelizar, então vai para o ministério de evangelismo. Tem um ministério de missões também que está nascendo. O fato é, existem várias formas e meios de servir ao Senhor, e nós precisamos servir ao Senhor. Jesus, ele se fez servo, lavou os pés dos discípulos. A próxima mensagem será sobre este episódio da Bíblia. Olha o que diz Tiago no capítulo 2, no versículo 14. A gente vai fazer obras para ser salvo? Não. Porém, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras, se não tem serviço? Troque a palavra obras por serviço. Se não tem serviço, acaso a fé pode salvá-lo? Essa pergunta aqui a gente precisa ter muito cuidado. O que ele está dizendo é que uma fé meramente verbal é capaz de salvar? Não, porque a verdadeira fé ela é acompanhada de serviço. A verdadeira fé é acompanhada de serviço. Quero dizer para você, a nossa igreja nunca mais vai ser a mesma quando você estiver servindo. Quando você se levantar para servir e colocar o seu dom à disposição do reino. Nós vamos já ver isso. Servir a Deus é servir as pessoas. Simples assim. Pode ser no ambiente do templo, mas também pode ser no seu dia a dia. Se você tem uma oportunidade de servir as pessoas, sirva. Nós nunca vimos a Deus. A palavra de Deus deixa isso claro. Na história, nenhum homem nunca viu a Deus. Porém, a mesma palavra me diz que quando nós fazemos qualquer serviço, prestamos qualquer serviço a qualquer pessoa, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Coloca aí na tela. Texto de Mateus 10, 42. Em verdade lhe digo, que quem der mesmo que seja um copo de água fria a um dos meus menores, dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Depois nós veremos também em Mateus 25, só que eu vou deixar esse texto para o final, a mesma realidade, que tudo aquilo que foi feito a qualquer pessoa, para o Senhor foi feito. Então servir, a maneira de nós amarmos a Deus é servindo o próximo. E aí vem aquela pergunta: quem é meu próximo? Essa pergunta foi respondida domingo passado, mas eu vou falar novamente. O próximo é toda pessoa que cruzar o seu caminho, precisando que você revele Cristo a ele. Que você mereça, que você revele generosidade. Então, é aquela pessoa. Quem é o próximo? É toda aquela pessoa que está ao alcance do seu amor. Esse é o próximo. Quem é que está ao alcance do seu amor? Do amor que Deus colocou no teu coração. Todas essas pessoas que estão ao alcance do teu amor, das tuas mãos, do teu serviço, é teu próximo. Todas. Então, quantas pessoas estão ao seu alcance para você abençoar? Quantas? Você então tem que começar a abençoar essas pessoas, porque todas aquelas pessoas que estão ao alcance do seu amor, essas pessoas são seu próximo. Amar e servir, nesse sentido, exige que a gente assuma a responsabilidade com os outros. Aí alguém pode, sempre surge um questionamento da síndrome de Caim. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Sim, você é. E se essa ideia não te agrada, é por esse motivo. Veja bem, olhe para cá. Porque aprove a Deus revelar a nossa salvação por meio do serviço.
Porque a semelhança de Caim no início da Bíblia, quando questionado a respeito do seu irmão, ele ficou indignado e disse: por acaso eu sou tutor do meu irmão? O Senhor estava dizendo: sim, você é. Porque a grande verdade é que nós só queremos nos comprometer com a gente mesmo, com os nossos próprios propósitos, com os nossos próprios prazeres, com as nossas próprias vontades. Mas sabe qual é a boa nova que Jesus traz? É que os nascidos de novo, eles não estão preocupados consigo mesmos, eles estão dispostos e preocupados em servir o próximo. Essa é a grande verdade. É por isso que existe uma conexão da vida eterna com o serviço. Porque assim, qual é a ponta da lança da vida eterna? Imagina assim, que a eternidade, ela tem um finalzinho lá, tem a ponta da lança ali, um dos principais indícios de que a eternidade é algo presente na nossa vida. A ponta da lança é o serviço. Ele está dizendo: cara, esse cara é salvo, porque ele ama e ele serve. Mas você está quanto tempo nessa igreja, querido? Lindamente sentado nessa cadeira. Eu espero que continue assim, sentado, não deixe de vir, mas que você comece a fazer alguma coisa para o reino. Alguma coisa. Pregue como você sabe pregar. Você sabe pregar sorrindo? Pregue sorrindo. Você sabe pregar sendo gentil? Seja gentil. Você sabe pregar para as crianças? Gosta de dar? Vai pregar para as crianças. Você gosta de pregar nas redes sociais? Pregue nas redes sociais. Você gosta de pregar com música? Pregue com música. Mas faça alguma coisa, meu. Você não pode mais passar tantos anos da sua vida simplesmente sentado aí, entendendo que o serviço é a ponta da lança da sua salvação. Então o Senhor está nos chamando para servir. E Deus está te colocou e te pôs nessa igreja com o propósito de você assumir uma responsabilidade nesse lugar. Agora eu queria te propor uma reflexão rapidamente. Imagina como é que seria a história do mundo. Não, vamos tá muito utópico, talvez, o mundo. Vamos pegar uma coisa mais palpável. Como é que seria a realidade do nosso bairro se todo mundo aqui fizesse a sua parte? Se todo mundo servisse o próximo. Eu acho que, sendo bem conservador, algumas bocas de fumo já haviam fechado. Essa igreja, ela já estava obrigada a fazer 2 cultos. Se outras igrejas estivessem fazendo a mesma coisa. Porque se 50% da cidade de Deus se converter, nenhuma das igrejas, todas as igrejas que tem aqui perto, é capaz de comportar em um único culto todas essas pessoas. Se metade da cidade de Deus se converter, junto à nossa igreja, junto à igreja do canto, a igreja batista, a assembleia dali, a assembleia daqui, nenhuma dessas igrejas é capaz de comportar em um único culto todas as pessoas que se converterão. Tem muita gente para converter. Muitas vezes, sabe quando é que isso vai começar? Quando você começar a servir, inclusive aqui na igreja local, começar a se dispor a fazer alguma coisa aqui, meu irmão. Pastor, eu gosto da área de manutenção. Ok. Quer dar manutenção em alguma coisa que você viu? Venha. Quer botar aquele fole? Deixa Deus te usar. Eu quero lavar os ar-condicionados. Vem lavar, né, André? Aí. Cadê o André? Tá aí? Faltou o culto, ele foi. Aí, serve, foi comprar copo. Agora falta só lavar o ar, fica perfeito. Aí, brincadeira, tá, gente? O que acontece? Deus nos chamou para servir, e cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Veja bem, olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Eu estou realizando a minha, a Rafa está realizando a dela, os irmãos do louvor que estavam realizando a deles, o pessoal que está lá na salinha das crianças agora. Quem está lá na salinha das crianças, quem sabe? Quem é? Quem é?
A Kailane e a Débora estão lá na salinha das crianças agora, cumprindo. A que fez a abertura do culto foi agora para a salinha pregar para as crianças. Você entende? Quando cada um está realizando sua função, está todo mundo sendo abençoado. Significa dizer, querido, eu quero falar para você que está aqui nessa igreja um tempão e não está fazendo nada. Você está deixando de me abençoar. Você está deixando de me edificar e edificar os seus irmãos, porque você não está fazendo nada. Tem uma parte da edificação que Deus preparou para a minha vida que está com você. E se você não fizer nada, você não me abençoa e nem abençoa seus irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, eu estou sentindo falta da tua parte. Eu preciso dela para ser abençoado. Seus irmãos precisam dessa parte que cabe a você, que você sabe fazer. Você foi dotado de 2 talentos. Eu gosto de ensinar. Vem ensinar o que está precisando de professor aqui para a escola de libertadores, para a escola de discípulos. Daqui a pouco vai ter a escola de missões. Precisa de professor, gosto de ensinar. Então vem, meu irmão. Como é que você serve? Coloque-se à disposição do reino. Olha o que diz 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, a partir do 8. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa a multidão de pecados. Versículo seguinte. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Amor, hospitalidade é serviço. E olha o que vai dizer no 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir. Irmão, cada um exerça o dom que recebeu para servir. Qual é o seu dom? Ah, não tem. Tem. Você tem dom. Ninguém nasceu sem dom. Não me venha com essa não. Não me venha com conversa. Não, pastor, eu não faço porque eu não tenho dom. Tem dom. Talvez, sabe o que pode estar acontecendo com você? É que você queria o dom do irmão e está insatisfeito com o seu dom. Ah não, eu queria o dom de cantar. Se fosse para cantar eu ia. Porque parece que na igreja só tem louvor para servir. Todo mundo quer louvar. Todo mundo quer. Irmão, não tem só isso na igreja não. Não tem só isso não. Tem um monte de coisa. Acabei de citar, estou citando aqui o culto todo, várias áreas. Confesso que, área de consolidação. Imagina que nós tivéssemos uma área de consolidação. O que é isso? Os irmãos vieram aqui nos visitar. Eu peço licença, por gentileza, que os nossos visitantes levantem as mãos novamente, por favor. Olha aqui, está vendo aqui? Alguém pegou o número deles? Pode baixar, obrigado, gente. Alguém pegou o número de telefone deles? Quem vai mandar uma mensagem para eles amanhã dizendo que foi uma alegria tê-los aqui? Hã? É disso que nós estamos falando, servir. Quem é que se importa com isso? Quem gostaria de ver isso acontecendo? Eu tenho certeza que meus queridos irmãos gostariam de receber uma mensagem no outro dia, dizer: foi uma alegria receber você aqui no culto, espero que você volte outras vezes, somos a IDPB Reviver. Olha que maravilha. Ah, se Deus levanta essa pessoa que gosta de fazer isso. Tu passa horas lá na frente do teu celular, olhando o reels do Instagram. Tu podia estar mandando mensagem para alguém ali. Podia estar pegando o número do telefone dessas pessoas e mandando mensagem para eles, abençoando a vida deles. Custa nada. Custa nada. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Portanto, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente. Servir é administrar com fidelidade a graça. Veja bem, veja o raciocínio de Pedro, entenda o raciocínio do apóstolo. O apóstolo está dizendo assim: olha, querido, você foi salvo pela graça, existe uma graça sobre você. Essa graça ela precisa ser administrada de alguma maneira, porque você recebeu uma graça para ficar aí sentado, fazendo nada. Você recebeu uma graça com propósito. Então, qual é a maneira fiel de administrar a graça da salvação que recebemos? Exercendo o dom que temos, servindo os outros. Essa é a maneira de administrar fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Múltiplas formas. É na recepção, é na mídia, é nas crianças, é no louvor, é na dança, é no teatro, no ministério de consolidação, de intercessão, não importa. Nas múltiplas formas em que essa graça se manifesta. Ninguém nasceu para fazer só uma coisa, não. Cada um vai fazer aquilo que tem chamado para fazer. Quando estão entendendo, diga amém.
No texto que nós lemos, no segundo texto de Lucas, quando o sacerdote, o levita, vê um homem assaltado, eles passam de lado. Eles simplesmente o ignoram. O sacerdote e o levita, eles viram com os olhos, mas o coração deles estava cego. Porque a verdade é que quem não nasceu de novo ainda não consegue enxergar as necessidades que estão pulsando diante dos olhos deles. Ei, irmão, tem necessidades pulsantes diante dos teus olhos, só que você não enxerga. Essa cegueira que é preocupante, porque ela pode indicar uma coisa mais grave: falta de relação com a eternidade, falta de relação real com a eternidade. Porque quando teu coração está pulsando pela eternidade, os teus olhos, os olhos do teu coração estão vendo a real necessidade das pessoas, do reino, e estão se disponibilizando a servir. Então, muitas vezes nós estamos enxergando friamente, agindo de forma insensível, tornando banal e natural todas as coisas. Não, fazer recepção, não é espiritual não, está na recepção. Você está completamente equivocado. Não existe serviço que não seja espiritual no reino. Porque para quem é espiritual, todas as coisas são espirituais, diz a palavra do Senhor. Então não importa se eu estou lá ou se eu estou aqui, não importa em qual extremo do templo eu esteja, eu estou fazendo um serviço e prestando um serviço espiritual que ecoará pela eternidade. Seu serviço ecoará pela eternidade. As pessoas que estão recebendo pessoas lá, o seu sorriso, ela pode deixar uma marca eterna no coração das pessoas. Sua alegria, sua hospitalidade, sua gentileza, o seu serviço, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades podem deixar uma marca eterna naqueles que serão alvo desse serviço. Então nunca diga que o seu serviço, seja ele qual for, não é espiritual. Você está completamente equivocado a respeito disso. Porque esse cara aqui, o samaritano que ajudou e teve sensibilidade de olhar para aquele homem e dizer: cara, ele precisa de ajuda. E aí é importante que se diga, o samaritano, eu falei isso domingo passado, ele é inimigo natural de judeu. Não se fala, são inimigos. Sempre que um samaritano e um judeu se encontravam, dava briga, treta. Um queria cuspir no outro, xingava o outro, é um negócio terrível. Só que aí o Jesus está usando a parábola de um samaritano, dizendo que um verdadeiro servo de Deus, ele é capaz de superar no seu coração todas as suas barreiras para servir. Porque trata-se de Deus, trata-se daquilo que Jesus fez no coração dele. A verdade então que a gente entende que quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente ama, a gente perdoa para servir. A gente ama para servir. É isso que deve acontecer com a gente, nós que nascemos de novo. Quando estão glória a Jesus. Então, viemos a esse mundo para servir, mas não de qualquer jeito. O serviço foi uma das coisas, das motivações que levou Jesus a morrer naquela cruz. Foi esse fato que mudou o curso da nossa história, de toda a humanidade. O serviço de Jesus, ele mudou tudo. O nosso serviço também tem que mudar tudo na vida de todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Lembrando que o nosso próximo é todo aquele que está ao alcance do seu amor. Todo mundo que está ao alcance do seu amor, ao alcance da sua generosidade, ao alcance do seu relacionamento, merece, deve, merecer não é uma palavra inadequada, mas deve ser alvo do seu serviço. Por fim,
Jesus, nesse diálogo com o samaritano, ele disse: faça isso e viverá. Vá e faça o mesmo. Vamos lá, a verdadeira vida não é fazer para Deus. É sim, primeiramente, estar em Deus, ter a natureza de Deus e literalmente ser transformado pelo Espírito Santo e expressar essa vida no dia a dia. Ou seja, fazer para Deus nunca irá substituir o estar com Deus. Veja bem, vou dar um exemplo para vocês. A gente precisa entender porque a gente tem confusão. Afinal de contas, nós somos uma geração, a igreja dessa geração é uma igreja que enfatiza muito o relacionamento com Deus. Então a gente imagina que a gente é espiritual porque a gente é igual Maria. A gente fica ali aos pés de Jesus o tempo todo, enquanto Marta é uma pessoa que deve ser evitada. Nós não podemos ser como Marta, porque Marta é alguém que está servindo o tempo todo. Não, a gente não entendeu a coisa. Você precisa entender que dentro do contexto bíblico, todas as vezes que Jesus estava em pessoa, a presença dele tinha que ser priorizada. Jesus se ausentou, ela tem que deixar a marca do serviço em nós agora para os outros. É lógico que se a gente tiver que escolher entre servir e estar na presença de Deus, a gente sabe que tem que escolher, mas entenda, existe uma hora para cada um desses momentos à luz das Escrituras. Quando é hora de estar na presença de Deus, é para estar na presença de Deus, não é para servir. Mas tem horas que é para servir. E quando a gente serve, a gente ainda está na presença de Deus. Porque isso é o resultado dessa presença. Vocês entenderam? Então a gente tem que parar de desconstruir na nossa mente que espiritualidade é a gente ficar o tempo todo cantando louvor num lugar e isso é parte, isso faz parte, mas é aquele momento. É por isso que você tem que ter vida devocional, querido, também. É por isso que você tem que ter relacionamento íntimo com Deus, para que quando você precisar vir ao culto, você venha dar e não venha receber. Sabe qual é a nossa cultura? A cultura do consumidor. Você veio ao culto porque você espera receber alguma coisa. Isso está errado. Você deveria saber que você também tem que vir aqui para entregar alguma coisa, para entregar um serviço, para abençoar a vida de outras pessoas. Porque o que acontece? Quando eu estou cheio de Deus, o servir é inevitável. Completamente inevitável. Se eu gastei tempo aos pés dele como Maria, depois eu saio e sou Marta, querido. A gente sempre demonizou Marta. A Marta é um problema, Marta é ansiosa, beleza, ali naquele momento Jesus disse isso. Mas perceba que existem momentos, tem hora de ser Maria e tem hora de ser Marta, querido. Tem uma hora que você vai ter que se levantar e servir. Nós só precisamos aprender a discernir qual é o tempo de cada coisa. Amém? Para a gente finalizar, o nosso amor está refletido nas pessoas, no serviço às pessoas. Então vá e faça o mesmo. De Jesus foi bem específico no sentido de que ele faria que o fariseu que fez o questionamento inicial, perguntando dele: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta sobre como ele entendia a lei e como ele lia a lei. Ele responde essa pergunta. Jesus então ele faz uma outra pergunta: quem é meu próximo? E aí depois Jesus conta a história e diz: agora vai e faz a mesma coisa que o samaritano fez. A resposta de Jesus, na verdade, a atitude do samaritano foi realizada com o coração e fundamentado no amor, por isso foi validado por Jesus, sem o qual, na perspectiva de Deus, não teria valor algum. Mas veja bem, que esse amor foi manifesto. Provérbios diz que amor oculto, ele não serve. Eu amo, mas eu não demonstro. Eu amo, mas eu não demonstro. Eu sou assim, eu sou uma pessoa tímida, eu sou fechada. Querido, amor oculto, segundo as Escrituras, não serve. Deixa eu ver se eu até trouxe o Provérbios. Eu esqueci de colocar aqui, mas na mensagem da semana passada, eu trouxe o Provérbios. Vê se tu acha aí, Marclay. Se tu achar, tu coloca aqui na tela, acho que é Provérbios 23, se eu não me engano, eu não lembro. Mas eu acho que está lá no teu WhatsApp, eu coloquei na lista de versículos, vê lá o texto de Provérbios, depois coloca aqui, que a gente vai perceber que o amor oculto à luz das Escrituras não tem validade. E também que qualquer outro serviço que não seja fundamentado no amor, aqui ó, melhor é a repreensão aberta do que o amor oculto. Tem mais utilidade alguém que te corrige de maneira
óbvia, de maneira aberta, do que alguém que diz que te ama, mas nunca demonstra. Porque o amor oculto não tem utilidade, querido. Esse amor que vem todo domingo, que canta as canções, mas no final não serve ninguém, ele não está sendo útil para o reino. Ele pode ser que ele te edifique, mas só está edificando você. E Jesus nunca chamou você para viver para você mesmo. Ele chamou você para viver para o outro. O Pai é nosso, justamente porque nós só somos plenos na coletividade, no serviço uns pelos outros, no cuidado uns pelos outros. Eu poderia citar uma centena de textos para mostrar isso para você, mas não tenho tempo. Por fim, eu quero ler para você Mateus capítulo 25. Coloca na tela. Vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. Se nós não morrermos, nós estaremos diante de Jesus, prestando contas. E veja bem que na prestação de contas, tem uma galera que serviu. E Jesus disse: muito bem, maravilha, estou muito feliz com o seu serviço. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Deixa aí. Eu só queria transliterar para algumas realidades. Você imagina que isso, por exemplo, dentro da realidade do nosso culto, isso pode ser vivenciado? Alguém que, por exemplo, que foi estrangeiro e vocês me acolheram. Onde é que faz acolhimento aqui na igreja? Tanto na recepção, quanto se tivesse um ministério aqui de consolidação, fazendo acolhimento, abraçando as pessoas, amando as pessoas. É o mesmo conceito, é o mesmo conceito. É porque eu nunca vi um estrangeiro. Você tem que, além de interpretar a Bíblia literalmente, porque uma boa regra de interpretação bíblica é você primeiro interpretar ela literalmente, mas depois você precisa começar a fazer aplicações desse texto. E perceba que aqui o verbo que é importante não é o substantivo estrangeiro que importa, é o verbo acolher que importa. E acolher eu faço onde? Quais outros lugares da minha vida eu posso acolher pessoas? Na minha casa, na igreja, meu serviço, quando eu faço aqui, quando eu estou no altar, eu desço, eu dou um abraço em alguém, cumprimento alguém, sou gentil com alguém, eu estou acolhendo. Você está entendendo? E aí, todas essas coisas são as ações que Jesus está referendando e validando no dia do juízo. Versículo seguinte: necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Em que momento que aconteceu isso com Deus, hein? Porque olha o que ele diz na sequência. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou sede te demos de beber? Eu acho maravilhosa a ignorância dos justos aqui. Porque tipo assim, eles fizeram para as pessoas sem esperar absolutamente nada em troca. Fizeram porque era a natureza deles. Porque se eles tivessem feito simplesmente: eu vou fazer isso aqui porque é para minha salvação, porque quando chegar lá Deus vai ficar feliz comigo, eles não fariam essa pergunta aqui. É natureza. Natureza é questão de identidade. É que você nasceu para ser. É porque eu sou bom com as pessoas e as pessoas são ruins comigo. Não interessa, a tua natureza faz. Só faz quando as pessoas. Tu só retribui. Então você é uma pessoa que não é proativa, você é reativa. Você só reage. Se me fazem bem, eu faço bem. Se me fazem mal, eu faço mal. Você ainda não leu as escrituras então, que diz: não retribua mal por mal, antes retribua mal por bem. E que essa atitude amontoa brasas vivas sobre a cabeça daquele que é abençoado. A gente está falando de identidade aqui. Nós estamos falando de pessoas que vão fazer porque são assim, porque foram transformadas por Jesus, porque Jesus tocou a evidência do coração delas. Senhor, quando foi que a gente fez essas coisas mesmo, que eu não lembro? Pelo Senhor? Aí Jesus responde. Aí eles continuam a pergunta: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Querido, que realidade poderosa, que verdade poderosa.
Não tem mais espaço para omissão. A partir de agora não, você sabe a verdade. Não é tempo de dar desculpa. Você tem que parar de ficar dando desculpa para não estar servindo em alguma área. Para não estar servindo em algum ministério. Teu primeiro passo é só isso que você vai fazer? Não, esse é teu primeiro passo. Eu ainda não consigo liderar uma célula. Ok, então vem fazer a recepção da igreja, se disponibiliza. Então vem ajudar e vem pregar para as crianças. Vem aqui e serve na mídia. Vem aqui e serve em alguma área. Escolhe algum lugar, mas serve. Faz alguma coisa. Se levanta daí. Para de dar desculpa. É tempo de agir. É tempo de fazer alguma coisa. O levita e o sacerdote tiveram suas desculpas e deixaram escapar a oportunidade de servir e fazer a vida ser vivida de uma forma plena. Eles perderam. O levita estava ocupado demais para ajudar aquele rapaz. O sacerdote também fez vista grossa. Quantos de nós estamos fazendo vista grossa para a necessidade do reino? Você tem habilidade, você tem o dom, você tem o talento, mas faz vista grossa. Como se não fosse com você. Outros precisam ser convidados formalmente, porque eles precisam sentir que são necessários. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que é assim, ó. Ó pra cá. Quero falar com você que só faz se for convidado. Tem uma coisa errada com você. Você imagina que se esses camaradas aqui só parassem para ajudar quando se o assaltado dissesse assim, ei, por favor, me ajuda aí. O cara não conseguia nem falar, talvez. Você imagina que tem pessoas precisando do teu serviço, que jamais vão admitir que precisam do teu serviço, só vai fazer se eles falarem? A necessidade de ser convidado é porque você quer se sentir necessário? Porque a única maneira de você servir é quando alguém reconhece que você tem talento? Tem alguma coisa errada. Sabe qual é o padrão do reino? E está escrito na escritura, qual é o padrão do reino? Eu já falei para os meus discípulos, não sei se eles lembram. Qual é o padrão de reino para chamado? É convite? Sim ou não? Qual é? Eis-me aqui. É disponibilidade. O convite Jesus fez na cruz. Você precisa mais que ninguém te convide. Você só precisa se dispor, porque você tem o talento, você tem o dom. Eu tenho certeza de uma coisa, querido, quando você começar a servir, o sabor da tua vida vai ser diferente. Quando você começar a servir as pessoas, for proativo, tomar decisões, ir na frente, vamos fazer, nós temos que fazer, Deus me chamou para isso. Eu estou aqui, pode contar comigo. A tua vida vai ter um sabor diferente. Deveríamos valorizar o que está no coração de Deus. E o serviço é uma das coisas que está no coração de Deus. Amar e servir está na identidade de Deus. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.